Pós-jogo Corinthians vezes América Mineiro. Cara, eu vou comer. Não tem como começar esse pós-jogo sem falar de um cara chamado Renato Augusto. Eu tô olhando aqui pro lado porque tem a minha televisão aqui pra eu ver os jogadores, ver estatística e tudo mais. Cara, o Renato Augusto só tem um motivo que eu vejo pelo qual o Flamengo não contratou ele na época que ele vinha vindo pro Brasil. Que é a questão, talvez a questão física. Porque a gente vê que o Renato Augusto é o cara que pode não jogar muito, mas quando joga, raramente você passa um jogo do Corinthians sem dizer o Renato Augusto tá aí. Porque acontece, a gente vê que tem partidas de jogadores específicos onde eles estão em campo, mas se a pessoa não disser pra você, você nem percebe, porque o jogo não tá passando pelos pés dele. E o Renato Augusto é o típico jogador que quando está em campo não tem como a bola não passar nos pés dele, porque a bola meio que procura ele. Que grande jogador é o Renato Augusto. E ó, que partida, hein? Queria falar nada não. Sem contar que eu não vou falar só do Renato Augusto, como também, antes de falar de outro jogador aqui do Corinthians, eu quero falar sobre o time do América que foi heróico. Sabe, foi heróico. Você chegar na casa do Corinthians e arrancar 2 gols e um golaço, diga-se de passagem, não queria falar nada, mas que golaço do Benítez, pô, que tapa. Mas assim, você chegar na casa do Corinthians e arrancar esses 2 gols, arrancar esse resultado, levar para os pênaltis, é um feito heróico. Não passou, mas assim, se tivesse passado, teria sido merecido também, porque não é porque teve menos posse de bola que não merecia passar. Não é que nem eu vi um vídeo, eu consumi um conteúdo sobre futebol, onde se falou que a posse de bola não é o que define o jogo. A gente não está num campeonato de posse de bola, a gente está num campeonato de pontos corridos. Então, de pontos corridos não, perdão, nesse caso um campeonato de mata-mata. Então, você tem que ganhar. Se você tiver 1% de posse de bola, que nesse 1 minuto de posse de bola que você teve, nesse 1% de posse de bola, você marque seu gol, sabe? E foi isso que o América fez. Se a gente pegar aqui nas estatísticas, vamos pegar aqui, ó. O América teve só 39% de posse de bola. O Corinthians teve 61%. Com 39% de posse de bola, o América conseguiu fazer 2 gols. Como eu disse, um baita golaço do Benítez e outro gol do Gonzalo Mastriani. O América está passando por uma situação complicada. Passar do Corinthians seria uma coisa muito interessante para o América, pelo fato da grana que ia pingar no América também, que seria muito interessante. Pingar, assim, que eu falo, o recebimento da grana pelo fato de passar para a semifinal da competição da Copa do Brasil. O América ia fazer um feito histórico também, para si. Não que ele não tenha passado antes, inclusive eu não sei essa informação se ele já tinha, se ele já passou antes para a semifinal de Copa do Brasil ou não. Mas se passasse hoje ia ser um feito histórico, não por só ter passado, e sim por ter passado do Corinthians na casa do Corinthians. Isso que é ser um feito histórico. Como eu disse, eu não conheço muito da história do América, eu não sei se, no América de Minas Gerais, eu não sei se ele já havia passado alguma vez, talvez já tenha sido até campeão, e eu não sei, né? Mas ele tá passando por um momento complicado, tá precisando se reerguer, e assim, tem um elenco bom, sabe? Tem um elenco bom, tem grandes jogadores. Um deles eu acabei de citar, que é o Martim Benítez. E talvez essa eliminação possa pesar um pouco também no desempenho do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai ser a reação dos jogadores. Mas assim, eu torço para que o América comece a dar a volta por cima dessa situação e que ele comece numa fase de crescimento, cara. Porque é um time da hora, é um grande time. E quanto mais times grandes mais times grandes que eu me refiro no sentido de disputando títulos. Quanto mais times diferentes a gente tiver disputando títulos, melhor, sabe? Melhor para o campeonato, melhor para a visibilidade do campeonato, melhor para tudo que envolve o campeonato em si, sabe? Porque quanto mais visibilidade, mais atenção e mais oportunidades para as pessoas também, sabe? Então, baita feito do América, que infelizmente perdeu hoje, né, nos pênaltis. E voltando para o Corinthians, a gente não pode deixar de citar também o grande goleiro Cássio, que vem ano, vai ano, entre dia, sai dia, e ele nunca deixou de ser um dos grandes goleiros do Brasil. Pode estar na fase que estiver, no momento ruim que estiver, sempre vai ser lembrado como um dos melhores goleiros que o Brasil já teve aqui no Campeonato Brasileiro. Hoje mostrou isso novamente nas cobranças de pênaltis, né? Ao longo do jogo também ele foi acionado, e assim, o Corinthians tem peças nesse elenco que, pra mim, na minha opinião, que não sou corintiano, mas vendo de fora, sempre serão lembradas. São elas: Cássio, Renato Augusto e Paulinho, que não tá aqui nesse momento, não participou desse jogo. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui, pelo menos não vi ele. Não participou desse jogo. Esses caras sempre serão lembrados no Corinthians,
sabe? O Gil também, eu creio que de certa forma ele será bastante lembrado no Corinthians. Mas falando principalmente do Cássio, cara, que goleiro, mano. Papo reto. Corintiano e corintiana, você aí do outro lado que é corintiano, você tem um goleiro histórico no seu time, sabe? A gente pode ter a honra de dizer, pô, eu vi esse cara jogar. Quando é pra dizer que errou, ele assume. Quando é pra dar entrevista, ele dá. Quando é pra falar o que ele tem que melhorar, ele fala. Ele não foge do que ele tem que fazer. Esse cara é top. E outro ponto do Corinthians aqui, que, pô, meu Flamengo, eu queria esse cara no meu time. Que baita estreia do Matias Rojas, que veio do Racing. Caraca, que jogador top, mano. O tempo que ele jogou hoje foi suficiente pra gente ver que temos alguém, no caso pros times adversários, que é alguém que o time tem que ficar de olho pra saber se defender. Porque o cara é embaçado. Joga muita bola, demonstrou um bom futebol e tem tudo para ser uma peça essencial no elenco do Corinthians a partir de agora. Então, vamos ver se desenrolar, porque, cara, esse Matias Rojas, os lances que eu vi dele hoje, meu irmão, o que esse jogador tá mostrando que pode entregar é exatamente o que o Corinthians precisa, sabe? Já tinha o Renato Augusto para armar o time e agora tem o Matias Rojas que, pô, numa condição física plena, jogando o que jogou hoje, filho. Esquece, pra parar o homem é difícil, viu? E pra finalizar aqui o Roger Guedes a gente não precisa falar, porque, pô, o cara é assim. Se o time do Corinthians estiver mal e o Roger Guedes estiver mal, a gente sabe que tem uma coisa estranha. Porque mesmo que 10 jogadores do Corinthians estejam mal, o Roger Guedes ainda tem chance de estar bem. Porque o cara joga muita bola, é um cara iluminado, de fato. Ele tem o bom futebol que ele mostra não é de hoje, sempre mostrou um bom futebol. E é o típico jogador que me arrisco a dizer que qualquer time do Brasil queria, gostaria de ter, sabe? Mesmo que alguns times já tenham jogadores com características parecidas do Roger Guedes, mas se um é bom, dois é melhor ainda, sabe? Ou até três, quem sabe? Mas o Roger Guedes é um grande jogador. Agora, tem ótimo, cada vez mais com melhores companheiros ainda lá na frente para ele. Ele já tinha bons companheiros e agora a qualidade do elenco subiu mais ainda, porque, pô, Renato Augusto tá voltando com força. Já tem o Fausto Vera que eu não sei se vai ser vendido ou não. Rojas chegou e Yuri Alberto tá se recuperando também, sabe? Se recuperando assim, no sentido de que ele já jogava bem, só que tava precisando de deslanchar na hora de fazer gols. Já marcou hoje e, se eu não me engano, ele foi um dos caras que fez o gol de pênalti na hora da cobrança. Então, o elenco do Corinthians está começando a mostrar uma evolução. Pelo menos eu sinto isso. Não sei se sei que é corintiano. O corintiano comenta aqui abaixo se você acha que eu tô certo ou não. E assim, chegando peças, assim como o Matias Rojas nesse elenco, a tendência é que ele melhore mais ainda. Porém, eu quero saber de você que está aí do outro lado. O que, é que você acha do que eu falei aqui? Será que você concorda com o que eu disse? Você discorda? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre o Corinthians, a sua opinião sobre o América e me diga o que você achou do jogo de hoje. Quero muito ver seu comentário. Tamo junto, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo conteúdo. É nóis.